Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E dessa vez eu vou repercutir aqui aquela questão envolvendo o programa do meu amigo pastor César Cavalcante e um pedido de resposta jurídica, inclusive, via judicial. Eu acho que foi extrajudicial, feito pela Congregação Cristã no Brasil, a rádio. E o assunto que foi ali discutido foi um tal de pecado de morte, uma doutrina peculiar que existe, não que não exista pecado de morte, tá? Mas essa doutrina específica é só lá, essa interpretação de pecado de morte. E lá no programa, no dia que aconteceu isso, eu vou mostrar já para você, tinha dois indivíduos conversando, né, nem debatendo, conversando sobre esse assunto. Um membro da congregação cristã e o outro um ex-membro da CCB. O pastor César ali batendo papo, e quando eles falaram de pecado de morte, os três concordaram que isso aconteça na CCB. E aí a CCB, então, faz essa notificação extrajudicial pedindo direito de resposta. Achei super interessante. Falei, vou ver a resposta agora da CCB. Tá aí o link, tá aí o vídeo, você pode lá assistir. Eles vão falar de direito de expressão, de liberdade religiosa, etc, mas na pauta que eles estavam ali impondo ao César de direito de resposta, eles não respondem. Eles falam de tudo, menos do problema que existe dentro da congregação cristã no Brasil. Problema que já levou milhares de pessoas à loucura. Gente que perdeu estribeira por causa dessa doutrina. Doutrina que já levou muitas pessoas a ficarem em paranoia. Gente, eu tenho, viu, CCBanos, aos líderes aí, eu tenho a pessoa para depor se for preciso. Então, se vocês quiserem me notificar extrajudicialmente ou judicialmente, eu tenho testemunho da pessoa para falar isso. Por causa desta doutrina que vocês têm aí na sua instituição, que é uma heresia. Que é uma heresia. E eu vou mostrar aqui no meu vídeo. Então, assim, lamentavelmente, o que nós vemos é que a CCB, ela degringola cada vez mais para o abismo. Porque eu pensei até que ela ia dar na resposta, né, uma questão teológica para a problemática. Não, nós cremos assim por causa disso. Mas é que argumentar o impossível na Bíblia, aí fica difícil, né? E eles não conhecem nem o básico, quanto mais tentar inventar uma doutrina que não está nem um pouquinho na Bíblia. Mas me aguarde aí que já vou passar o vídeo. Tenho certeza que vai valer a pena você assistir aqui a nossa colocação diante desse escabroso pedido de direito de resposta. Porque o pastor César, viu o pessoal da CCB, com certeza entrevistaria qualquer um dos líderes do Brás lá na rádio dele. Eu aqui já cedi o espaço para vocês participarem de uma entrevista comigo, aqui ao vivo. Vocês fugiram. Aí agora quer direito de resposta? Vai lá, ó, vamos mandar aí um representante aqui do Brás, da CCB em nível mundial, vai aí na rádio responder as suas questões. Por que vocês não fazem isso? Porque vocês não têm culhões, vocês não têm respostas, vocês sabem que se alguém dá um checkmate em vocês, vocês se embananam todos. É uma vergonha, viu? É uma instituição que piora cada vez mais. Lamentável. Mas antes, deixa eu dar aqui meus recados, já eu volto. Este mês, nós vamos sortear 2 Bíblias apologéticas com apócrifos para os nossos inscritos lá na plataforma do Apoie-se, no dia 30 às 22 horas. Também sortearemos este belíssimo livro aqui do meu amigo, pastor Glenn Wilde, Neopentecostalismo, as heresias do neopentecostalismo brasileiro. Um livro muito bom, na mesma linha dos livros do pastor Paulo Romeiro, uma obra atualizada
que vale a pena. Quem quiser, tá aí, ó. Você pode pedir o livro do pastor Glenn Wilde neste WhatsApp que eu estou colocando aí na tela. Ou você pode ir lá, se inscrever na plataforma do Apoie-se para nos ajudar aqui e você pode concorrer a este livro. Outra informação é o app gratuito do CACP. E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso canal. Nos ajude aqui no CACP a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Então vamos lá, vamos ouvir aqui, porque vale a pena a gente pesquisar isso aqui. Vamos lá. No programa do dia 28 de abril de 2025, num programa que eu recebi aqui, os irmãos Felipe Montolo e Kleber Paixão, falávamos sobre a Congregação Cristã no Brasil. Em um trecho muito curto da transmissão, a Congregação Cristã no Brasil se sentiu ofendida por alguma coisa que foi tratada aqui no programa, para efeitos de justiça e de paz da nossa parte, da parte da Unidade FM. Nós concedemos, sim, o direito de resposta. Colocaremos aqui o trecho que eles nos contactaram e que se sentiram ofendidos. Aliás, da minha parte, da parte da Unidade FM, nunca tivemos a ideia de ofender nem a CCB, nem ninguém nos nossos programas, mas você vai assistir aí o trecho e, na sequência, o pedido de resposta da Congregação Cristã no Brasil e a gente segue o programa normalmente. Vai. Bom, uma das doutrinas, que é uma doutrina particular da CCB, né, que é uma doutrina bastante ferrenha e causou muitos danos espirituais, é a doutrina do pecado de morte. Essa é uma doutrina que, infelizmente, causou a perda de vidas, né? Vidas mesmo, pessoas que tiraram a própria vida. Causou e causa, até hoje. Até hoje, exato. Só para atualizar o ouvinte que está acompanhando a gente agora, a CCB é a única igreja que eu entendo, que eu conheço, que eu não sei de outra, que prega de púlpito que se você adulterar, você perde a salvação. Acabou, é o pecado de morte. Antigamente a pessoa ficava disciplinada a vida inteira, sentando no último banco, não era cumprimentado. Agora algumas pessoas dizem, não, tem perdão, mas daqui 30 anos a gente conversa, a pessoa fica de disciplina tipo 30 anos e tal. E acontece, eu não vou dizer muito, mas já aconteceram algumas vezes, inclusive até hoje acontece, o suicídio. Porque a pessoa fala assim, se eu perdi a salvação, por que eu vou ficar vivendo? Então a pessoa vai lá e tira a própria vida. Inclusive casais de namorados que têm relação, por exemplo... Casais de namorados que adiantaram um processo lá e caíram, e aí também é um pecado de morte. Vamos lá. Veja, senhoras e senhores, nós temos ali um irmão que é um anti-CCB, porque ele saiu da congregação, e um outro que o César está entrevistando, que é um CCBano. E ele está concordando com o que está sendo falado. E a grande questão é que o jeito que a congregação coloca o tal do pecado de morte, a pessoa quando comete um ato de fornicação, de adultério, deverá ser tratada e curada na igreja, que essa é a missão da igreja, curar, tratar as pessoas que se envolveram com o pecado, ela é rechaçada como o sem perdão e colocada num canto da igreja, ali no banco da vergonha, para ver se, sei lá, de repente você alcança alguma misericórdia. Isso é um absurdo. E aí o rapaz fala uma coisa muito verdadeira, é que muitas pessoas vieram ao suicídio. E eu tenho pessoas na nossa igreja que já testificaram para mim que passou pela cabeça dele esse tipo de coisa por causa desta doutrina maligna, diabólica, luciférica, ensinado pela CCB. E eu aqui não estou defendendo adultério nem nada. Nós entendemos como igreja evangélica que o adultério tem que ser tratado. É um pecado que sim, pode levar à apostasia, etc e tal. Mas, como todo pecador, se ele se arrepender, há perdão. Existe jeito de curar essa pessoa. Ou nós vamos jogar um monte de pessoas, de personagens bíblicos no inferno. Então vamos lá. Primeiro, eles dizem que não é verdade. E aí depois você pode ouvir lá a resposta da CCB, que é vergonhosa, não trata do assunto. Mas olha só, eu estou aqui com um ponto de doutrina, tópicos de ensinamento, que o irmão mandou para mim. Irmão da CCB, tá? Irmão da CCB que mandou isso aqui para mim. Ele falou, pastor, estou saindo da congregação por causa disso, porque é só mentira. Só mentira. Eles não têm nem noção do tanto que mentem. Nesse tópico de doutrina, está escrito assim, ó. Erro de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a irmandade e desfazer o que disse. Então, eles estão dizendo que realmente o adultério é um pecado de morte. Adulterou, acabou.
E veja que interessante. Quando o apóstolo João fala na sua primeira epístola de pecado de morte, ele fala que, aí o texto, que este pecado não adianta nem orar por ele, ele está dentro de um outro contexto mais abrangente. Nós vamos lá para os evangelhos, quando o Senhor Jesus vai tratar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus fala nos evangelhos que se falar contra o Pai e contra ele, há perdão. Mas se falar contra o Espírito Santo, não resta perdão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o indivíduo falar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra que é de Deus, como se fosse do diabo, pela ação do Espírito Santo, ele está dizendo que essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E, obviamente, que essa blasfêmia contra o Espírito Santo acontece por quem conhece a Deus. No caso aqui, eram os fariseus, saduceus, doutores da lei, que deveriam recepcionar a Cristo, mas estavam conscientemente rechaçando o Messias. Por quê? Só você ler nos evangelhos, Jesus ressuscitava um morto, eles queriam esconder o morto. Jesus abria os olhos de um cego, eles queriam esconder o cego. Quer dizer, eles não tinham como negar o milagre, o sinal, e o dedo de Deus fazendo aquele milagre. Então eles sabiam que era de Deus, mas aí diziam que era dos demônios porque não queriam aceitar a Jesus como Messias. Então, esse tipo de coisa é blasfêmia contra o Espírito Santo, que vai gerar apostasia, que vai gerar o pecado de morte, que não tem mais perdão, porque a pessoa não quer. O apóstata é aquele que faz o contrário do metanoia, da conversão, da transformação. Ele faz o contrário, ele volta para trás, ele reverte aquilo que ele recebeu de transformação de Deus. E aí o que acontece? Essa pessoa não tem mais jeito, como está em Hebreus capítulo 6, do 4 em diante. Você vai ver ali que a pessoa que experimentou, que viveu, que andou com Deus e agora não quer mais, não tem mais jeito. Então, este pecado é o de morte. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, se a pessoa caiu em adultério, se a pessoa pecou, e ela vem pedindo arrependimento, pedindo para ajudá-la, a igreja tem que acolher essas pessoas, tratá-las, procurar resolver esse problema, ajudá-las em oração, sabe, recepcioná-las ali, não jogá-las no inferno. Porque se ela está sentindo o peso daquilo que ela fez, é porque ainda há perdão para ela, é porque ainda há solução para ela. Então, pecado de morte, em 1 João, capítulo 5, se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, que gera apostasia, que gera um indivíduo que não vai ter mais consciência. Não tem nem como disciplinar uma pessoa dessa, porque ela não vai querer. Não vai nem ligar para a disciplina, nem para a igreja, nem para primeiro banco, segundo banco, último banco, banco dos pecadores. Ela nem vai passar na calçada da igreja. Porque quem é apostata some da vida religiosa e do relacionamento com Deus. Mas vejam, senhoras e senhores, eles atrelam a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos pegar, eles não, acho que não sabem disso que eu estou falando, obviamente que não sabem. Eles pegam esse adultério ou fornicação, coloca isso como um pecado de morte e tira toda a possibilidade do indivíduo de poder voltar a andar com Deus. Como se esse pecado fosse maior que os outros. E aí o que acontece? Acontece que o indivíduo fica em desespero, e isso que o menino falou é verdade. Alguns até tiram a própria vida por causa dessa disfarçatez teológica da CCB. Eles não tinham que pedir direito de resposta, eles tinham que tentar se explicar, achar na Bíblia adultério como pecado de morte. Isso que eles tinham que fazer. Procurar lá nas escrituras, ver se consegue achar adultério como um pecado que não tem mais jeito, como um pecado que Deus não perdoa mais. Isso eles deveriam fazer. Mas não tem como fazê-lo, porque na Bíblia Sagrada, a pessoa que cometeu adultério tem perdão. Lamentavelmente, a CCB, ao pedir esse direito de resposta e não responder efetivamente, vem com um argumento de liberdade de expressão, de que a congregação não leva ninguém a cometer nada de errado, que isso aí não é problema dela. Estão se eximindo da responsabilidade, fugindo da responsabilidade que tem. Eu quero dizer para a liderança da CCB, o sangue das pessoas que se mataram cairão sobre as vossas cabeças. Deus cobrará de vocês. Vocês pagarão por isso. A liderança pagará por isso. Porque é fato.
Está aqui o ponto de ensinamento. É fato. E o que os meninos, os dois, o que é da congregação e o outro, admitiram que isso acontece lá. E eu tenho testemunha de gente que pensou em fazer isso aí, por causa dessa doutrina que vocês pregam aí nesta instituição. Eu estou assim indignado, porque mentem, enganam, trapaceiam, quando há evidências e fatos do que eles andam cometendo. Olha, meu amigo, se você está por aí pensando que eu cometi um pecado de morte, venha, me chame no WhatsApp que eu te oriento. Eu te mando estudos bíblicos, eu converso com você. Não se deixe enganar. Se você ainda sente o pecado, é porque o Espírito Santo está aí agindo na sua vida. Quem realmente peca de morte, e não tem a ver com adultério, o adultério pode ser um dos motivos que vai te levando para lá. Porque é uma somatória, até que o Espírito Santo vai sendo apagado, extinto dentro de você, e o indivíduo entra em apostasia. Mas até isso acontecer, há remissão para você, há jeito para você, porque Deus te ama e Deus quer perdoar todos os pecados. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto a Deus que intercede por nós, para que nós sejamos perdoados de qualquer tipo de pecado. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que você não se deixe enganar por estes indivíduos, porque a graça de Deus, ela pode perdoar todos os pecados, enquanto o indivíduo se apresentar arrependido diante do Espírito Santo. Ele pode conseguir graça e pode voltar à comunhão com Deus, porque Deus, ele é poderoso para nos perdoar em Cristo Jesus. Isso é o que Deus nos prometeu na sua palavra. Tá bom, gente? Então, tá aqui. Eu estou indignado porque o engodo está desfeito. É documento da CCB, o pecado de morte, e é sim causa de muita loucura e suicídio em muitas mentes. Então não se deixe enganar. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, deixa aí no vídeo, e se o Senhor assim preparar, até o próximo vídeo.